Livro de Eclesiástico, capítulo 5. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem no livro de Eclesiástico, no capítulo 5. Essa mensagem é a mensagem buscando a sabedoria. O Eclesiástico, capítulo 5, ele tem somente 18 versículos, então eu vou procurar comentar ele na íntegra. O escritor diz assim: não conte com riquezas injustas. Não diga tenho o suficiente para viver, pois no dia do castigo e da escuridão, isso de nada te servirá. Quando te sentires forte, não te entregue às cobiças do teu coração. Não diga como sou forte, ou quem me obrigará a prestar conta dos meus atos. Pois Deus tomará sua vingança. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor e não acrescentes pecados sobre pecados. Não diga, a misericórdia do Senhor é grande e Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes a procuras de riqueza injusta, de nada te servirão no dia do castigo e da escravidão. Não joereis a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de linguagem dúbia. Firma-te no caminho do Senhor, na sinceridade dos teus sentimentos, e teus conhecimentos nunca te afaste de uma linguagem pacífica e equitativa. Escuta com doçura o que te dize, a fim de compreenderes, e darão então uma resposta sábia e apropriada. Se tiveres inteligência, responde a outro, se não põe a mão sobre a tua boca, para que não seja surpreendido ao dizer palavras indiscretas, e venha a te envergonhar dela. A honra é a consideração, acompanha a linguagem do sábio, mas a língua do imprudente é a sua própria ruína. Não passes por delator, não caias com embaraços nas armadilhas da tua língua, pois ao ladrão está reservado a confusão e o arrependimento. A língua dupla é uma censura severa ao delator.
o ódio, a inimizade e a infâmia. Faz injustiça tanto para o pequeno como para o grande. Muito bem, amados, diletos irmãos, hoje é a palavra de sabedoria. Buscando a sabedoria de hoje, encontra-se em Eclesiástico, capítulo 5, Bíblia Cristã Católica. O escritor está dizendo que nós não devemos contar com riquezas injustas. Que nunca devemos dizer, eu tenho o suficiente para viver. Eu não preciso de nada. Não preciso de ajuda de ninguém. Nunca faça isso, diz ele. Pois no dia do castigo, no dia em que vier a escuridão sobre ti, a tua riqueza de nada vai te servir. Quando você se sentir forte, diz ele. Então, se você se sentir forte, não entregue a tua alma para a cobiça. Não permita que o seu coração seja preenchido pela cobiça. Quando você se sentir capacitado, não diga eu sou forte ou quem me obrigará a prestar conta dos meus atos. Todos nós iremos prestar conta dos nossos atos. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. O livro de Apocalipse diz que haverá um trono branco, onde seres de toda a época, grandes e pequenos, terão que prestar conta diante do trono branco. Então, um dia nós prestaremos conta dos nossos atos. Então ele diz, não diga como sou forte ou quem me obrigará a prestar conta dos meus atos? Você terá que prestar conta a Deus, pois Deus tomará sua vingança. Então não diga, pequei. Estou em pecado e nada vai me acontecer. Que mal pode me acontecer? É isso que ele está falando. Então não digas, pequei. E o que me pode acontecer de mal? Tem pessoas que dizem, nada vai me acontecer. Já estou acostumado a fazer isso. Há tanto tempo que eu venho fazendo isso, praticando isso, e nunca aconteceu nada de errado comigo. Mas o escritor diz que o Senhor, Ele é lento em castigar os crimes. Mas também Ele é vingador. A propósito de um pecado dizer perdoado, não haja sem temor. Não venha acrescentar pecado sobre pecado. Tem pessoas que quando Deus perdoa seu pecado, ele volta a praticar o mesmo pecado, acumulando pecado sobre pecado. Eu sei de pessoas que entraram em relacionamento extraconjugal, traiu sua esposa, a esposa perdoou e ele tornou a trair, ao ponto de seu casamento desabar, desmoronar. Então ele diz assim, olha, não diga que a misericórdia do Senhor é grande e ele terá piedade da multidão dos seus pecados. Deus, ele um dia trará, nós teremos que prestar conta dos nossos pecados, meus irmãos. Então não diga que por causa da misericórdia de Deus, você pode continuar pecando, que Deus vai perdoar os seus pecados. Ele diz que pois a piedade e cólera são nele igualmente rápido. E o seu furor visa principalmente aqueles pecadores. Deus, ele é piedoso, mas também ele age muitas vezes com justiça. Ele é rápido em perdoar, mas também rápido em punir. E quando ele se torna furioso,
a sua fúria volta contra os pecadores. Aí o escritor diz, não, olha, você não deve demorar em se converter. Você tem que se converter enquanto é tempo. Não adies essa conversão dia em dias. Não deixe para amanhã, disse ele. Aí ele diz que a cólera de Deus virá de repente. E ele pode nos castigar. Ele pode nos alcançar no dia do castigo. Ele passa a dizer que nós não devemos ficar inquietos. Nós não devemos perder a nossa paz em busca de ficarmos ricos. Ele diz, não te inquiete à procura de riqueza. Principalmente quando a riqueza é injusta. Porque a riqueza de nada irá nos servir no dia em que nós partirmos deste mundo. O dia que nós morrermos, nós não vamos levar essa riqueza. É isso que está no versículo 10. Aí diz que não devemos jurar a todos os ventos. Não devemos andar por qualquer caminho. Tem tantas pessoas que dizem, todo caminho leva a Deus. Tem pessoas que dizem, eu sou espírita, eu sou macumbeiro, eu sou kardecista, mas todos esses caminhos levam a Deus. É engano, amados. Só existe dois caminhos, da vida e da morte. E o caminho da vida é Cristo. Nenhuma outra religião pode levar você para a eternidade e ter paz com Deus. Nem mesmo a religião cristã, que nós chamamos de crente, pode levar você até a presença de Deus. O que pode te levar à presença de Deus, que te leva à presença de Deus, é quando você passa a transitar pelo caminho da vida. E o caminho da vida é Cristo. Cristo não é religião. Cristo é verdade, é vida. Ser cristão significa que somos totalmente dependentes de Cristo. Eu faço parte da igreja cristã católica. Se você é realmente transformado pelo poder do Espírito Santo, você é a igreja de Cristo. Você não é católico, você é a igreja de Cristo. Então, se eu sou crente, me considerado crente, se eu me considero cristão por seguir a Cristo, então eu sou a igreja de Cristo. Então ele diz que devemos nos firmar no caminho do Senhor. O versículo 12 diz, firma-te no caminho do Senhor, firma-te na sinceridade dos seus sentimentos, e teu conhecimento nunca te afaste desse caminho da vida. Use uma linguagem pacífica, seja uma pessoa que venha agir com capacidade de compreender o caminho da vida. Ele diz que devemos escutar com doçura o que nos diz, a fim de compreendermos. Então, presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã, escute a palavra de Deus. Abre o teu coração para a palavra de Deus. Escute com doçura o que te diz, a fim de que você venha compreender. Então sempre você terá uma resposta sábia e apropriada para aqueles que venham te inquirir. Ele diz que se nós tivermos inteligência, iremos responder ao outro. Mas se nós somos idosos, se essa inteligência não está em nós, então nós devemos nos manter calados. Ele diz, põe a mão sobre a tua boca
para que não seja surpreendido ao dizer palavras indiscretas e você venha passar por vergonha. Então, ele está bem claro quando diz que devemos ter inteligência para responder a outro com inteligência. Mas se nós somos faltos dessa inteligência, devemos nos manter calados, para não ser surpreendido com uma palavra indiscreta e que venha nos envergonhar. Ele diz que a honra e a consideração acompanham a linguagem do sábio. Quando você usa uma palavra de sabedoria, então as pessoas irão te considerar, irão te honrar. Mas quando a sua língua age imprudentemente, então virá sobre ti a sua própria ruína. Você passará por uma ruína, por uma vergonha, porque você agiu tolamente. Aí ele passa a dizer que não devemos agir como um delator, que não devemos agir como um delator para não cairmos em embaraços, para ficarmos embaraçados inconsequentemente nessa estrada da vida, para que nossa vida não seja paralisada nas armadilhas da nossa própria língua. Aí ele diz que ao ladrão está reservada a confusão, mas também permite que ele se arrependa. Ele diz, pois ao ladrão está reservada a confusão e o arrependimento. Mas aquele que usa de duplicidade em sua língua, existe uma censura reservada. Aqueles que são delator, eles são semeadores de ódio, semeadores de inimizade e de infâmia. E ele encerra esse capítulo dizendo, faze justiça, tanto para o pequeno como para o grande. No mundo em que nós vivemos, amado, muitas vezes nós olhamos muito a aparência do ser humano. E muitas vezes nós viramos as costas para aquelas pessoas que necessitam, aqueles que chamamos de pequenininhos. E muitas vezes estendemos as mãos para aqueles que não necessitam de nada. Muitas vezes aquele que tem tudo nós queremos auxiliar. E aquele que está na penumbra, vivendo na miséria, nós deixamos de auxiliar. Esta palavra de sabedoria de hoje, ele se encontra no livro de Eclesiástico, Bíblia Cristã Católica, no capítulo 5. Eu convido vocês a analisar esse capítulo na íntegra. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz. Que Deus conceda graça e paz para todos. Amém e amém.